Olá, muito boa tarde a todos, meus irmãos em Cristo. Eu participei agora há pouco de um trabalho numa casa espírita, onde eu sou voluntária, e foi um trabalho inicial a respeito de cura. E como eu fui responsável para estar fazendo a explanação da tarde, eu escolhi o capítulo 1 do livro Médico Jesus, do José Carlos de Lucas, e eu achei assim uma reflexão muito importante, muito válida, e resolvi fazer esse vídeo para estar compartilhando com vocês. Então eu gostaria de proceder à leitura e depois podemos fazer as reflexões a respeito. Como eu disse, o livro é O Médico Jesus, de José Carlos de Lucas, e esse capítulo traz uma mensagem do espírito Bezerra de Menezes, que, para quem não sabe, é um espírito de escola muito elevado e que participa em inúmeras casas de trabalhos de cura em atendimento à humanidade. E esse trabalho ele não se estende somente às casas espíritas, e é o que se retrata aqui nessa mensagem que eu estou trazendo para vocês. Então, vamos a ela e na sequência nós traremos a reflexão. Então, nós temos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, que tem uma citação de Jesus que diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Temos ainda uma citação de Jesus do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. E vamos então à mensagem do Dr. Bezerra. Filhos do meu coração, que o Senhor Jesus abençoe esse ensejo bendito de integração espiritual com nossos irmãos encarnados. Aqui compareço nas páginas dessa despretensiosa obra com o único intuito de testemunhar os esforços que os guias espirituais têm feito em favor da preservação da saúde de todos aqueles que ainda morejam na experiência física. Quando vos entregais ao sono, vossos guias tutelares entram em ação mais direta, trazendo-vos as esferas do nosso plano para a restauração das forças físicas combalidas pelas contínuas e extenuantes agitações da vida moderna. Cirurgias são realizadas em vossos corpos espirituais, removendo futuros obstáculos que mais tarde se manifestariam no corpo físico, em forma de distonias várias, impedindo o desempenho de vossas tarefas reencarnatórias. Recargas energéticas são procedidas por técnicos do nosso plano quando vossas energias entram no eclipsar das convulsões emocionais mais densas, todas elas procedidas pelos recalques dos melindres e das paixões. Pena que nossos irmãos se desvinculem temporariamente do corpo em precárias condições espirituais, pois muito sequer abrem os lábios para uma prece de gratidão a Deus antes de se recolherem aos leitos. Talvez alguém desconfie de tanta misericórdia para com os deslizes humanos. No entanto, posso vos assegurar que o amor de Deus é incomensuravelmente maior do que todos os nossos desatinos. Não fosse a eterna e inesgotável complacência do Pai, não suportaríamos o peso implacável da lei de causa e efeito. Vossos anjos de guarda também se incumbem do cuidado diário para com que a comida que chega à mesa esteja munida dos recursos espirituais necessários ao desempenho de vossas tarefas, retirando tanto quanto possível as influências deletérias nascidas da invigilância mental e da falta de asseio verbal na hora da refeição. Antes mesmo de vos levantardes, vossos guias aplicam recursos espirituais para o equilíbrio da máquina física, embora lamentem posteriormente que esses recursos
venham a se perder pelo mau humor, pela apatia e pela revolta que tomam conta de muitos de nossos filhos ao se levantarem. No decorrer do dia, mesmo que com muitas dificuldades de acesso às vossas mentes conturbadas e inquietas, muitos familiares queridos que se encontram domiciliados em nosso plano e que ainda sentem infinito amor por seus entes amados, que permanecem na experiência física, vos cobrem de carinho espiritual e não se cansam de vos orientar na senda do amor, da paciência com as adversidades, do otimismo em relação ao futuro e do trabalho santificante de amor ao próximo, bases em que se assenta a nossa saúde espiritual. De nossa parte, um simples gemido de dor ainda nos constrange o coração e, por isso, sempre solicitamos a Jesus que nos permita atender em seu nome os que passam pelo caudal das provações. Isso tudo, meus filhos, dizendo não para vos cobrar tributos de gratidão da pequenina assistência que nos é possível prestar, pois nós também ainda nos sentimos enfermos perante aquele que é a suprema bondade, o supremo amor de nossas existências, o inovidável Mestre da Galileia. Falamos isso para demonstrar o quanto Jesus é o nosso socorro incessante. Toda a cura que se realiza no planeta é obra e milagre do amor de Jesus. Por isso, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para humildemente reiterar aos nossos filhos da alma os apelos para que jamais esqueçamos de consultar o médico Jesus em nossas dificuldades no campo da saúde e da harmonia íntima. Se procuramos pela paz, Jesus é a fonte inexaurível. Se nos encontramos perdidos, Jesus é o caminho de portas abertas. Se estivermos aflitos, Jesus é a consolação para agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Meus filhos, não procureis Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como médico sublime de vossas almas, pois em toda doença física o que encontraremos sempre é um espírito enfermo, necessitado de amor. Jesus continua sendo o nosso divino médico, receitando amor por solução das nossas dores, pois somente o amor é o remédio capaz de arrastar a doença do egoísmo para bem longe do nosso caminho. Que as bênçãos do Cristo em favor da saúde encontrem nosso coração, sintonizado nas frequências do amor. Este singelo livro é uma ferramenta útil ao nosso encontro com o médico Jesus. Aguardando sinceramente a nossa cura integral, despeço-me com carinho paternal no abraço amigo do servidor de sempre, Bezerra. Então, como eu disse inicialmente, Bezerra é um espírito de muita luz, que já poderia ter ido para planos mais elevados, mas ele pediu para que, enquanto houvesse um único ser vivente na Terra que necessitasse de consolo e auxílio, ele aqui estaria nos auxiliando, e é o que ele tem feito desde então com a sua equipe de médicos que assistem em diversas casas ao redor do mundo. E com esse tema, o que nós podemos tirar como reflexão? Notem que aqui ele fala muito a respeito da saúde integral. E ele diz para que não procuremos apenas a saúde do corpo, mas também a saúde da nossa alma. Enquanto espíritos encarnados aqui na Terra, vivenciando uma experiência da qual houve todo um planejamento e uma aceitação dos nossos propósitos para estarmos aqui, é claro que com o esquecimento do passado, muito de nós, aliás, todos, não tem uma lembrança disso. Mas nós temos latente em nosso coração um norte. Sempre que a gente
se sente um vazio, algo que falta, algo que não nos preenche, e que muitos irmãos muitas vezes buscam no campo da matéria, com vícios, devaneios, coisas do mundo, e mesmo assim não encontram essa paz interior, que é a única coisa que é possível sanar esse sentimento, porque via de regra isso vem de dentro, não está no externo. É porque nós estamos desalinhados ou um pouquinho fora do nosso propósito de vida. Aquele propósito que nos leva num caminho mais reto para a nossa evolução moral e espiritual. Então, se nós nos identificamos em algum momento com esse tipo de sensação, vale a pena refletirmos a respeito disso. Do que o nosso coração anseia para que possamos desfrutar de uma paz espiritual maior? Qual é a atividade que nós conseguimos fazer com uma maior facilidade? Aquilo que faz brilhar os nossos olhos e o nosso coração. Provavelmente aí esteja um caminho para o nosso propósito. E como esse tema, ele trata também das enfermidades físicas e, obviamente, também das enfermidades físicas ligadas ao emocional, ao psiquismo, além da questão dessa nossa saúde integral, que aí envolveria estarmos trabalhando um pouco mais naquilo que vocês já devem ter ouvido falar com muita frequência, que é a reforma íntima, que seria a gente buscar reduzir aquilo que temos de negativo, as nossas sombras, digamos assim, que é algo absolutamente natural, inerente a todos. E quanto mais nós tivermos esse reconhecimento, quanto mais nós abraçarmos as nossas imperfeições, mais próximos estaremos de tentar melhorá-las, reduzi-las. E como todos nós também temos as nossas virtudes, no sentido de ampliá-las. Então esse é o caminho da reforma íntima, né? Ampliar aquilo que temos de positivo, transbordando esse amor nas criaturas, auxiliando nesse mundo em que estamos, nas criações de Deus, somos uma delas, mas somos rodeados por inúmeros outros irmãos, e a vida todos os dias coloca no nosso caminho uma oportunidade de sermos ouvintes, de sermos instrumentos para estar passando uma mensagem, uma palavra amiga, um abraço fraterno, um acolhimento a quem precisa. Tudo isso faz parte do nosso propósito de elevação moral e espiritual, até mesmo com relação ao nosso fórum íntimo mesmo, no seio da nossa família, o nosso relacionamento com as pessoas que convivem conosco, que são as pessoas que melhor nos conhecem, onde nós somos mais espontâneos e nos sentimos mais à vontade em estarmos mostrando realmente o que somos, sem estarmos usando com muita frequência mecanismos de máscaras sociais ou burilando um pouco aparentemente para que possamos pertencer a determinados ciclos que nos interessam. Então, com essas pessoas nós somos verdadeiramente nós, e normalmente é onde estão os nossos maiores desafios, onde nós temos que treinar mais a paciência e ter um olhar amoroso por todos os nossos relacionamentos. Isso no quesito da nossa evolução moral e espiritual, que é a reforma íntima, que faz parte da nossa saúde integral, da nossa cura integral. Agora, com relação às enfermidades físicas, psicológicas e emocionais, quais são os mecanismos que nos levam a adoecer? Como Bezerra disse aqui nessa mensagem, todo espírito enfermo é um espírito necessitado de amor. E ele deixa muito claro que o amor é a cura de todos os males. Então, nós precisamos exercitar mais esse amor, esse olhar amoroso por todas as situações, pessoas e circunstâncias.
Devemos evitar o julgamento, aquele julgamento que aponta as mazelas de cada um, porque nós também as temos, né? Então, no meu ponto de vista, o mecanismo da enfermidade é a falta, a ausência de uma expansão desse olhar. Óbvio que nós temos em alguns setores, mas nós temos que procurar ampliar. Quando nós somos deparados por algum tipo de situação, a primeira coisa que vem é a emoção, o sentimento. Essa é a primeira. Uma fração de segundo nós sentimos. Na fração de segundo seguinte, nós vamos racionalizar essas emoções, esses sentimentos, segundo as nossas crenças, que são nossos valores, frutos do que somos, de todas as encarnações anteriores, frutos do meio em que estamos inseridos hoje, da educação que nós recebemos, do tipo de religiosidade que nós temos. E essa racionalização já apaga um pouco daquele primeiro instante, que seria uma avaliação mais integral, mais global, voltado de uma intuição, que muitas vezes a gente relega e que, na verdade, é uma avaliação ampla, energética de uma situação ou de uma pessoa, que se nós prestássemos um pouquinho mais de atenção, nos livraríamos de muitos contratempos no meio do nosso caminho. Mas então, continuando, nós racionalizamos segundo nossas crenças e aí nós agimos ou nós reagimos. Se existe uma ausência de ação, de reação, então existe uma somatização, muitas vezes de um sentimento negativo, de uma mágoa, de um dissabor que nós vamos acumulando em nosso psiquismo. E nós vamos, dessa forma, também, quando nós temos uma reação, que muitas vezes pode ser uma reação de briga, de violência, de palavras não muito bem-vindas, de ausência desse olhar de amor, mas que faz parte da nossa reação. Mas seja na não ação ou dentro da ação, o que acontece é uma turbulência química muito grande no nosso metabolismo. E toda essa turbulência química muitas vezes produz uma porção de hormônios que não são salutares para a nossa saúde física e mental. Consequentemente, a gente acaba ativando ou incentivando a ativação de alguns mecanismos latentes que estão no nosso caminho, mas que não necessitariam propriamente ser experienciados nessa encarnação, porque não existe um destino fechado traçado, existe uma porção de possibilidades que vão sendo ativadas à medida que nós tomamos as nossas decisões através do nosso livre-arbítrio. E se as nossas decisões não são pautadas no amor, nesse olhar, não são pautadas nesse esforço contínuo de nos melhorarmos, nesse propósito de agirmos positivamente com as criaturas de Deus nos ambientes onde nós estamos inseridos, nós podemos ativar algumas mazelas que poderiam ou não fazer parte dessa nossa trajetória, mas que servirão para que nós possamos, através delas, expurgar do nosso perispírito algum tipo de sentimento deletério que se manifesta através de uma enfermidade. Dito isso, nós vamos, de acordo com esse mecanismo, nos vinculando cada vez mais às leis de causa e efeito, de ação e reação, trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, o resultado das nossas escolhas. Então, para que tenhamos a nossa cura integral, é imprescindível trabalharmos na reforma íntima, é imprescindível estarmos predispostos à nossa melhoria, ao nosso auxílio aos nossos irmãos, às criaturas de Deus que estão junto conosco, nos ambientes onde nós estamos, e termos esse olhar de amor, voltado às pessoas e situações, mas principalmente voltado para nós mesmos, tendo mais tolerância e benevolência para com as nossas faltas. Quem está na vida escorrega e cai,
mas quem escorrega e cai é porque está a caminho. Parado, não tem como escorregar e cair, não é? E se nós nada fizermos, ainda assim estamos fazendo uma escolha que pode nos levar a um grande arrependimento quando retornarmos para o mundo espiritual e vermos que várias oportunidades de exercitar e crescer foram apresentadas para nós no nosso dia a dia e nós não aproveitamos. E essa experiência aqui, nesse momento, é única. Poderemos ter outras? Sim, mas essa é única. Então que possamos caminhar a caminho da nossa cura integral, como diz essa mensagem de Bezerra de Menezes, porque a partir desses mecanismos nós concluímos que nós somos os responsáveis pelo surgimento das nossas enfermidades, das nossas adversidades, das nossas mazelas. E se cabe a nós fazermos escolhas sábias para que elas não surjam na nossa vida, por que não fazê-las, não é? Todos nós queremos ser cada vez mais leves, felizes e plenos nessa experiência reencarnatória. Então vamos caminhar para esse intuito, para essa nossa cura integral, para essa nossa vida leve e plena, com as bênçãos de Deus. Muita paz a todos. Eu espero que essa reflexão cale fundo no coração de cada um e que possamos tirar muito proveito de tudo que nos foi passado através dos nossos irmãos espirituais. Até já, um beijo grande para todos vocês.